como nós abrimos mão de um projeto nacional de desenvolvimento, nós abrimos mão das consequências dessa decisão. Por exemplo, nós não temos uma política industrial e de comércio exterior no Brasil. Por exemplo, nós não temos uma política de ciência e tecnologia aplicada a partir de engenharia reversa à superação da grave e crescente dependência que o Brasil tem de tecnologias, inclusive simplórias, do mundo. E eu não estou falando de trivialidades ou de ficção científica. Eu estou falando assim, ó, 76% dos remédios que a gente compra na farmácia vem do estrangeiro, a química fina. 100% do eletroeletrônico que a gente usa, dos celulares que estão aí no bolso de todos os brasileiros praticamente, das máquinas fotográficas, né, dos computadores, dos tablets, tudo isso, ainda que seja montado no Brasil, vem do estrangeiro. 80% do valor de um carro que circula hoje nas ruas do Brasil, mesmo produzido aí em Betim, perto de você, em Belo Horizonte, são importados. Porque na medida que você agrega valor, o Brasil abriu mão de ter uma política industrial de comércio exterior. Resultado prático. Se o Brasil cresce, qualquer coisinha que seja, como aconteceu 2% em 2013, que foi a última vez que a gente cresceu algo ridículo para nossas necessidades, apresenta-se um buraco nas contas do Brasil em dólar com o estrangeiro. E aí a gente só tem um lugar de onde tirar esse pagamento, que é do complexo do agronegócio e complexo mineral. Então repare bem, quando o Lula entregou o governo para Dilma, você vê a consequência dessa dependência. Nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro, tirado de Casa de Pedra, aí, por exemplo, em Minas Gerais, pela CSN, eu trabalhava lá, por $190, uma tonelada. Nós estávamos vendendo um barril de petróleo do pré-sal por $110. O que aconteceu? Quando a Dilma foi derrubada, nós estávamos vendendo a mesma tonelada de minério de ferro, que vendíamos a 190, por 38. Quando o Lula entregou, que estava a 110 o barril de petróleo, quando a Dilma foi derrubada, nós estávamos vendendo por 30. Resultado, todos esses produtos tradicionais de baixo valor agregado despencaram de preço, porque a China começou a sentir os efeitos da crise econômica de 2008, e ela é a maior compradora desses produtos tradicionais brasileiros. Resultado, os preços dos nossos produtos tradicionais caíram, o país quebrou mais uma vez. Foi o mesmo filme que lá atrás derrubou o Fernando Henrique e permitiu a posse do Lula. O que é impressionante é que a gente não quer aprender que ciclos de consumo, não é, que dão felicidade, dão popularidade aos políticos, etc., etc., só existem bons se forem sustentáveis. Se a gente tiver o número 1, depois o número 2, o número 3, o número 5 e crescer para sempre. O que tem acontecido no Brasil? A gente cresce 2, 3, 4 anos, aí fica todo mundo feliz, plano real, não sei o que e tal, e depois quebra o país e o povo paga e escorrega todo mundo, que nem no pau de sebo, volta todo mundo para a pobreza. Com o Lula, os produtos estavam muito caros e ele levou essa vantagem, conseguiu levantar o valor do salário mínimo, conseguiu criar a rede de proteção social, teve uma política proativa de crédito, que saiu de 25%, 24% do PIB para 55%, mas nada disso foi sustentável. Tanto que quando a Dilma toma posse, começa as coisas a cair, agora o povo escorrega, volta a dizer a figura do pau de sebo. Nós precisamos substituir essa política ruinosa por um novo projeto nacional de desenvolvimento que tenha por objetivo o sustentável combate da miséria para sempre. Não precisa ser cavalo de pau, ninguém vai fazer um paraíso descer para a terra do dia para a noite, mas nós vamos fazer uma rampa em que a gente vá, mesmo mais devagar um pouco, mas não escorregue mais. E isso só se faz democratizando a produção, não é o consumismo. A democratização da produção no Brasil tem que ir para o caminho da indústria. Por quê? Porque hoje o país está se desindustrializando e a indústria que gera mais renda. O valor agregado que a indústria traz é que gera oportunidade para melhores salários. Por isso, nós hoje, que já tivemos 30%, quer dizer, um terço da nossa riqueza, já foi originário na indústria. Hoje, 8% apenas, de cada 100 riquezas do Brasil, 8 estão vindo da indústria. Esse é o valor que o Brasil tinha em 1910. E, evidentemente, nós precisamos interromper esse circuito, porque não dá para pagar a vida moderna que a gente quer para os brasileiros, celular, automóvel, computador, remédio de ponta, meio de diagnóstico médico avançado, fibras para as roupas, petroquímica para os materiais, etc., etc. Não dá para pagar esses produtos caros com produtos de baixo valor agregado das nossas tradições produtivas. Eu tenho estudado muito isso e tenho um conjunto de 4 grandes exemplos que, começando por eles, o Brasil já dá um salto importante. Primeiro, o complexo industrial do petróleo e gás, que pode ser expandido para a bioenergia, lato sensu. O que é que eu estou dizendo? O Brasil, por essa política estúpida,
está, inclusive, esquartejando a Petrobras. Esses cidadãos que tomaram o poder no Brasil estão repartindo os pedaços da Petrobras e entregando para o estrangeiro. Essa é uma das tarefas do golpe. Pois bem, a Petrobras, qual é o sentido de um país como o nosso, que está aumentando explosivamente a produção de petróleo, exportar petróleo bruto barato e importar óleo diesel, gasolina, lubrificantes em dólar caro do estrangeiro? Não faz nenhum sentido isso, né? Portanto, e o Brasil tem quem fazer, a Petrobras sabe fazer, tem as tecnologias para isso, e o dinheiro já está sendo gasto, gerando emprego de alto valor nos Estados Unidos e em outros lugares onde a gente compra, né, na França, de onde a gente compra, de onde a gente importa esses derivados. Segundo, o complexo industrial da saúde. Repare bem, já falei aqui, vou repetir, 76% dos pozinhos e dos líquidos dos nossos remédios são comprados do estrangeiro. Parte importante disso, um professor chamado Carlos Grabois Gadelha, que é da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, tem uma tese de doutorado em que ele demonstra, para a gente ficar absolutamente chocado, que a patente da maior parte dessas coisas já está vencida. Ou seja, a gente com o Instituto de Engenharia Reversa coloca aí, ali ao redor de Anápolis, em Goiás, que já tem uma vocação, né, para a farmacêutica, coloca no fundão da Amazônia, de onde uma base biotecnológica pode inaugurar uma nova farmácia, coloca no semiárido, na metade sul do Rio Grande do Sul, onde há um empobrecimento grave, ou no Vale do Ribeira, em São Paulo, onde também há dificuldades importantes, né? Sem se falar em qualquer lugar, a rigor, porque essa é uma compra que o governo já está fazendo, o gasto já está sendo feito, gerando emprego fora do Brasil. Complexo industrial da defesa. O Brasil gasta uma pancada de dinheiro, e ainda é pouco, porque um país que quer mandar no seu próprio nariz tem que ter uma estrutura de defesa moderna. Não é para brigar com ninguém, não é para puxar briga com ninguém. Nós somos avesso à guerra, nós somos, já desde a última escaramuça aí com a guerra do Paraguai, o Brasil nunca mais teve conflito com nenhuma vizinhança. O Jânio Quadro andou, quase que eu uso aqui a palavra frescando, mas isso não é muito de usar, né? Andou fulerando com a Guiana francesa, mas não chegou a consumar. O fato é que o Brasil é um país da paz. Porém, se a gente quer ter uma política que o mundo respeite, nós precisamos mandar no nosso próprio nariz. E a gente só manda no próprio nariz se tiver uma capacidade de defesa organizada, pronta para um pleno emprego e que seja uma força dissuasória de quem quer que venha impedir-nos de cumprir o nosso destino de mandar no próximo nariz. Pois bem, isso dito, o complexo industrial da defesa praticamente importa tudo do estrangeiro. Olha o que aconteceu ali pelo fim do primeiro governo Dilma. A China ganhou uma concorrência, ou quase ganha, né? Ganhou a concorrência para fornecer os uniformes do Exército Brasileiro. Evidentemente que nós não podíamos aceitar uma coisa dessa, essa concorrência foi anulada, mas se a gente está sofrendo para competir na base tecnológica rudimentar do uniforme das nossas Forças Armadas, o que não dizer de satélite, foguete, propulsão nuclear, armamentos, mísseis, não é? Caça, bombardeiros, enfim, navios, enfim, da nossa marinha. Tudo isso já é uma montanha de dinheiro que a gente tem que gastar e nós estamos gastando importando. O exemplo prático é o que nós fizemos no fim do governo Dilma, ali no primeiro momento do governo Dilma, concluímos uma negociação em que a Força Aérea Brasileira bateu a mão na mesa e garantiu essa conquista para o Brasil. Nós íamos comprar uma porção de caças e queríamos fazer com que a compra, que é um par de bilhão de dólares, viesse casada com transferência tecnológica. Os americanos não aceitaram, os franceses não aceitaram, nós fomos achar na Suécia e compramos o Gripen. Agora, lá vem esse caça para o Brasil, está chegando, os primeiros estão chegando, e eu quero saber quem vai ler essa tecnologia. Como é que nós não vamos preparar o Brasil para as outras aplicações não militares da microeletrônica, por exemplo, embarcada num caça? E isso tudo tem a ver com um complexo industrial monstruoso que a gente tem que germinar e empoderar no Brasil. E, por fim, o complexo industrial do agronegócio, que eu lhe falei em 4. Olhe bem, a agricultura brasileira, a pecuária brasileira, são a agricultura e a pecuária mais competitiva do mundo. Repare uma coisa, 40% dos custos de produção da agricultura e da pecuária mais competitiva do mundo são importados do estrangeiro. Como é que se explica que o Brasil não tem uma fábrica de agrotóxicos, não tem uma fábrica nacional de fertilizantes, não tem uma fábrica nacional de implementos agrícolas? Elas podem até estar montando aqui no Brasil, mas é tudo faturamento em dólar, com remessa de lucro, pagamento de royalties, indo tudo para o estrangeiro. E depois da gente produzir, o máximo de agregação de valor que a gente faz no Brasil, por exemplo, na soja, é o esmagamento 100% controlado por multinacionais.
Não faz nenhum sentido isso. E o dinheiro já está aí, nós temos os protagonistas para ir. O que nós precisamos fazer é organizar uma política industrial e de comércio exterior, buscar uma posição na política internacional, não é? Em que a gente busque nas novas relações do Brasil com o mundo uma política de preferências comerciais. O BRICS está pronto para isso, né? O BRICS, você já sabe, é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Aqui estão 3 milhões de bocas, onde o Brasil pode negociar, não só regimes de preferência comercial para esses setores onde a gente quer ganhar a escala global, mas pode e deve também negociar transferências tecnológicas sensíveis e pode e deve reforçar estruturas rebeldes ao Fundo Monetário Internacional de financiamento como o Banco do BRICS. Enfim, as coisas têm saída, mas é preciso ter um projeto para o país. Essas coisas não vão cair do céu, nem o mercado sozinho, com todas as suas virtudes e talentos, vai jamais conseguir resolver.